O Escritor Sombrio. Parte 1. No ventre da escuridão, onde os pecados sussurram e as almas se perdem, há uma história que não deveria ser contada, mas que insiste em ser ouvida. Eu, o narrador, vos convido a descer neste abismo de luxúria, sangue e palavras que cortam mais fundo que lâminas. Conheçam Elias Varn, o escritor que molda a realidade com sua pena envenenada, e Lívia, a mulher que desafia seu domínio. Mas cuidado, pois as palavras aqui têm vida própria, e elas podem decidir seu destino. Acomodem-se. A dança macabra está prestes a começar. Parte 1. O reinado de Elias. Elias Varn não era um homem que se destacava à primeira vista. Seus olhos fundos, encobertos por sombras de noites insones, e seus cabelos castanhos desgrenhados davam-lhe um ar de poeta torturado. Mas havia algo em seu sorriso, um brilho cruel, quase feral, que atraía as mulheres como mariposas a uma chama. Ele sabia disso, e usava isso. Elias não era apenas um escritor. Ele era um deus. Cada palavra que derramava em seus cadernos de couro preto tornava-se realidade, um poder que ele descobriu ainda jovem, quando, em um acesso de raiva, escreveu sobre a morte de um rival e o encontrou enforcado no dia seguinte. A origem desse dom era um mistério até para ele. Em seus pesadelos, uma figura sem rosto, envolta em névoa, sussurrava promessas de poder, mas exigia um preço. Escreva, e o mundo obedecerá. Mas traia o equilíbrio, e o abismo te reclamará. Elias ignorava os avisos. O que importava era o controle. Ele moldava a realidade como um escultor cruel, e suas musas eram suas obras-primas, mulheres que ele seduzia, dominava e destruía, tudo para alimentar sua arte e sua ganância. Seus romances góticos, repletos de erotismo sombrio e violência, eram febre entre leitores e críticos. Chamavam-no de o Novo Poe, por sua habilidade de tecer narrativas que pareciam pulsar com vida. Cada livro contava a história de uma mulher bela, vibrante, mas quebrada pelo desejo e pela dor. As descrições eram tão vívidas que leitores sentiam o cheiro do sangue, o peso das correntes, o calor da pele marcada. O que ninguém sabia era que essas mulheres eram reais. Cada sedução, cada castigo, cada morte era um espelho da realidade, orquestrado por Elias, com a precisão de um maestro sádico. Ele escolhia suas musas com cuidado. Clara, uma aspirante atriz de 23 anos, foi uma delas. Seus olhos castanhos brilhavam com sonhos de estrelato. E Elias a encontrou em um café, recitando poesias para si mesma. Ele a cortejou com palavras doces, prometendo apresentá-la a diretores influentes. No papel, ele escreveu sua história. Clara se entregaria a ele, após uma noite de vinho tinto e promessas. Ela imploraria por seus castigos, confundindo dor com amor. E no clímax, ele a sacrificaria em um ritual que misturava prazer e morte. No porão de sua mansão isolada, equipado com correntes, chicotes de couro preto e velas que pingavam cera vermelha, Elias transformou a fantasia em realidade. Clara entrou em seu jogo sem hesitar. Ele a amarrou, sussurrando versos de seus próprios livros enquanto o chicote dançava em sua pele. "Você é minha obra-prima", dizia, enquanto ela gemia, os olhos vidrados entre êxtase e terror. A morte dela foi um espetáculo. Ele a enforcou com uma corda de seda, as velas formando um círculo em torno do corpo, enquanto uma área de Puccini ecoava no toca-discos. Quando o último suspiro escapou dos lábios de Clara, Elias brindou com uísque, admirando sua criação. Dias depois, o livro A Musa Silenciada chegou às livrarias, e o mundo aplaudiu. Mas Clara não foi a única. Havia Marina, uma dançarina, que sonhava com Paris, cujo pescoço ele quebrou após uma dança erótica que ele coreografou com precisão. E Sofia, uma estudante de filosofia, que acreditava que Elias era seu salvador, até ele a afogar em uma banheira cheia de pétalas de rosa. Cada morte era um ritual, um espetáculo que ele escrevia para cativar seus leitores e saciar sua fome por poder. Ele guardava lembranças, um colar de Clara, uma pulseira de Marina, um caderno de anotações de Sofia como troféus em uma câmara secreta de sua mansão. Elias não era movido apenas por sadismo. Havia uma ferida antiga, uma rejeição que ele nunca superou. Aos 19 anos, ele amara uma mulher chamada Helena, uma poetisa que riu de seus versos e o humilhou diante de seus colegas. "Você nunca será nada além de um imitador", disse ela. Dias depois, Elias escreveu sobre sua morte em um acidente de carro, e o destino obedeceu. Foi quando ele entendeu o alcance de seu dom, e quando decidiu que nunca mais seria rejeitado. Cada musa era uma vingança contra Helena, uma prova de que ele podia controlar o que ela negou. Mas então veio Lívia. Lívia era diferente. Alta,
com cabelos negros que caíam como uma cascata de ébano e olhos verdes que pareciam dissecar a alma. Ela era uma crítica literária temida por sua perspicácia. Sua resenha sobre o último livro de Elias, A Musa Silenciada, intitulada A Verdade Sangrenta de Varn, era um desafio velado. Ela escreveu: As mortes de Varn são tão reais que fazem o leitor questionar se ele é um escritor ou um confessor. Elias leu aquelas palavras com um misto de raiva e fascínio. Lívia sabia demais. E ele queria possuí-la. Ele começou a escrever sobre ela. Em seu caderno, descreveu um encontro em um evento literário, onde Lívia cairia em seu charme após um olhar intenso. Ele detalhou como a levaria para sua mansão, como ela se renderia a seus jogos de poder, implorando por mais enquanto ele marcava sua pele. Mas, quando o evento chegou, Lívia o encarou com um sorriso enigmático e disse: Você acha que pode me escrever, Varn? Antes de desaparecer na multidão. Pela primeira vez, as palavras de Elias falharam. Furioso, ele intensificou seus esforços. Escreveu cenas mais cruéis. Lívia acorrentada, Lívia implorando, Lívia morta em um altar de velas. Mas nada acontecia. He followed her, sent anonymous letters, appeared at cafes where she was, reciting poetry that should have hypnotized her. Lívia permanecia imune, respondendo com provocações sutis. Você já considerou que talvez nem tudo possa ser controlado? Disse ela uma vez, enquanto tomava um café, os olhos brilhando com um segredo que ele não conseguia decifrar. A obsessão por Lívia o consumia. Ele parou de escrever sobre outras mulheres, e seus livros perderam o brilho. Críticos notaram: Varn parece ter perdido sua chama. Mas Elias não se importava com a fama. Ele queria Lívia. Queria quebrá-la, moldá-la, destruí-la. Em seus pesadelos, a figura sem rosto reaparecia, rindo. Você desafia o equilíbrio, dizia. Ela é o abismo, e você cairá. Elias acordava suando, o caderno na mão, escrevendo freneticamente, mas as palavras não tinham efeito. Enquanto isso, Lívia começava a manipular a narrativa. Pequenos eventos estranhos atormentavam Elias. Portas trancadas, que se abriam sozinhas. Mensagens em seus cadernos, que ele não escreveu, como: Você não me conhece. Ela estava escrevendo contra ele, usando o mesmo dom que ele possuía, mas com uma sutileza que ele nunca dominou. Lívia havia descoberto seu poder anos antes, quando, em um momento de desespero, escreveu sobre a aceitação de sua identidade trans e viu o mundo se curvar à sua vontade. Ela sabia que Elias nunca poderia entendê-la, porque sua história não cabia nas páginas dele. E aqui, meus caros ouvintes, pausamos nossa dança sombria. Elias Varn, o mestre das palavras, encontra em Lívia um enigma que ameaça seu trono. Quem é essa mulher que resiste ao seu poder? Será ela uma vítima? Ou a predadora que ele nunca viu chegar? A segunda parte promete sangue, revelações e uma queda que ecoará na eternidade. Mas antes de prosseguir, um aviso. Inscrevam-se no canal, deixem seu like e comentem o que estão achando desta história. Não me façam caçar, luz nas sombras, pois eu saberei. E minha ira é mais fria que a morte. Até aproximar.